Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o chefe André Deales, seja bem-vindo ao nosso canal, onde eu vou ensinar aqui para vocês várias receitas deliciosas, um pouco de técnica, né? Obviamente, não só ensinar a receita, mas passar para vocês um pouco das dicas, das técnicas que acontecem dentro da cozinha ou dentro da confeitaria. E hoje aqui eu vou preparar com vocês uma receita de um pudim, né? Então, que é um clássico aí brasileiro, porém, eu vou utilizar o pistache, né? Essa oleaginosa que está em alta, então todo mundo fazendo receitas, preparações, doces com pistache. Então resolvi aqui fazer esse pudim. E esse pudim, na realidade, para vocês fazerem aí, até pensando que agora vem as festas de final de ano, então para introduzir de repente quem queira fazer para colocar no cardápio, introduzir uma nova sobremesa. Embora seja uma sobremesa assim clássica, porém uma sobremesa muito gostosa que atende a todos os paladares. Então, vamos à receita? Eu tenho 150 gramas de açúcar para 75 ml de água. Essa água vai entrar fervente, depois eu vou explicar aí o processo para vocês. 500 gramas de leite condensado, 300 ml de leite integral, o famoso pistache, ó, que é o que vai dar todo esse sabor no nosso pudim. Lembrando que esse pistache aqui triturado vai ser mais para finalização e para saborizar o meu pudim eu vou utilizar a pasta de pistache, que é a pasta pura, tá? Então, que é essa pasta de pistache? A pasta de pistache nada mais é que o pistache in natura, esse aqui que vocês estão vendo, que ele é triturado, então pode ser num processador ou numa boulanger que a gente chama, com óleo, na realidade, ou a gente coloca manteiga de cacau, alguma coisa, e bate um pouquinho até ele se transformar numa pasta. Essa aqui eu já comprei pronta. E aqui eu tenho os ovos, então na minha receita eu só utilizo a gema, não utilizo a clara, tá? Porque eu não gosto daquela textura que a clara deixa no pudim. Então a gema, como ela tem uma concentração grande de gordura, é a parte gordurosa do ovo, é o que vai trazer aquela cremosidade junto com os outros ingredientes que eu vou utilizar na receita. Então lembrando que eu tenho bastante ingredientes que contêm gordura. O próprio leite condensado, no caso estou usando leite condensado integral, onde eu tenho 8% de gordura. O leite também, estou usando um leite integral. A pasta de pistache também que tem gordura. Então unindo toda essa gordura, vamos dizer assim, eu vou ter um pudim cremoso. E aí depois, um pouquinho mais para frente, a hora que eu estiver executando aqui a receita, eu vou passar para vocês o pulo do gato para que eu tenha um pudim liso, sem furinhos, um pudim cremoso, além de ter vários ingredientes que contribuem para isso, beleza? Então vamos para a receita. Bom, então a gente vai iniciar aqui o processo do pudim pela calda, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, eu tenho aqui 150 gramas de açúcar e eu vou levar ele para a panela. No pudim eu vou colocar água, porém a água ela vai entrar sempre aquecida. Mas qual a primeira etapa aqui? Vou primeiro derreter o açúcar, ele vai virar o caramelo, para depois a gente entrar com a água aquecida. Então lembrando que, a partir do momento que eu coloquei o açúcar na panela, eu não mexo mais. Tá? Então vou deixar o açúcar derreter até ele transformar no caramelo, para depois eu entrar com a água quente, certo? Coloquei a água quente, aí eu não mexo de forma alguma, porque senão meu caramelo vai empelotar, ele vai endurecer, e aí eu vou ter mais dificuldade desse caramelo derreter. Então eu vou ligar o fogo. Pode ser no fogo médio ou alto. E aí eu não mexo no açúcar, tá? Então o açúcar ele vai começar a derreter, ele vai transformar no caramelo. E aí sim eu vou colocar a água para aquecer e vou adicionar aqui no meu açúcar, ok? Então como vocês estão vendo aí, o açúcar já começou a transformar, né? Virar caramelo. E eu não coloquei a colher nem espátula, nada, ó. Só vou mexer a panela. Vocês estão vendo aqui, até que o açúcar dissolva. Se eu for fazer esse caramelo aqui numa quantidade maior, o que eu oriento vocês a fazerem? Vai colocando de pouco e vai só mexendo o cabo da panela, tá? Não vou colocar a espátula lá dentro. Justamente para o açúcar derreter. Embora eu estou usando açúcar cristal, ele derrete com mais facilidade, ó. Mas eu não preciso mexer ele. E todo mundo faz caramelo errado. Ó, aqui dá para perceber. Ele já está na cor de caramelo, né? Quando chega nesse momento aqui, a gente pode abaixar o fogo. Aqui eu já tenho a água fervente, ó. E aí eu vou entrar com a água daqui a pouco. Vou entrar com a água fervente, vai levantar aquela bolha, tudo. Só toma cuidado nesse momento. E em fogo baixo eu vou deixar esse açúcar novamente derreter, tá? Então, conforme eu jogar a água, por que ela tem que estar quente? Para não dar choque de temperatura. Então eu vou entrar com uma água
esfria num caramelo quente. Então ele tem que estar sempre na mesma temperatura pra gente acrescentar. Ó, vou colocar aqui água quente. É normal que levante essas bolhas, tudo. Ó, então, se a gente perceber, o açúcar endureceu ali novamente. Então agora eu vou deixar em fogo baixo essa água misturar no caramelo para que ele fique lisinho, tá? Se caso acontecer de precisar colocar um pouquinho mais de água, mas muito pouco, tô achando que tá secando, mas eu preciso pingar um pouquinho mais de água, não tem problema. Lembra sempre de entrar com a água aquecida. Vou deixar esse caramelo derreter totalmente para a gente aplicar na nossa forma, tá? Então a forma que eu vou utilizar aqui, eu estou utilizando uma forma de furo central de 18 centímetros de diâmetro, que é a quantidade, a proporção da receita para essa forma, tá bom? Continuo mexendo, porém não preciso colocar espátula nem nada, né? Tem açúcar lá no fundo ainda e o fogo tá baixo. Outro ponto importante, o açúcar, né, o caramelo, eu posso deixar isso pronto. Então, se caso sobrar o caramelo, eu quero armazenar, eu posso pôr num potinho fechadinho na geladeira. E aí a validade dele na geladeira eu posso deixar lá uns 15 dias, não tem problema, porque eu tenho açúcar e água, então eu não tenho nada que estrague. Então eu posso armazenar bonitinho. E quando eu for servir o meu pudim, se tem aquela pessoa que gosta um pouquinho mais de calda, eu posso servir essa calda à parte, tá bom? Então lembrando que o pudim, né, a calda do pudim, se eu utilizo ou o açúcar cristal, ou o doçúcar, que é um açúcar da União, que ele é um açúcar mais espesso, mais grossinho, que ele é específico para fazer calda, eu vou ter mais brilho na minha calda, né? Então o açúcar processado, que é o açúcar refinado, não que eu não faça um caramelo, porém eu tenho uma outra qualidade de caramelo. Então a ideia sempre é usar um açúcar ou cristal ou doçúcar, que é um açúcar mais específico para isso. Minha calda tá pronta, tá? Ó, vocês podem ver que ela tá numa cor de um caramelo bem escurinho, tá? Então, assim, a cor, a coloração da calda vai muito de gosto, tá? Eu gosto sempre da calda um pouco mais escura. O André gosta de uma calda mais clara. Isso não interfere em nada, tá? Então, pro meu paladar, pro meu gosto, eu gosto dela assim. Ainda tem um pouquinho do açúcar lá. Se eu quiser continuar derretendo esse açúcar, ele vai dissolver. Mas lembra que eu tenho que sempre deixar no fogo baixo. Porque se eu continuar em fogo alto, ele vai queimar. Então a tendência do açúcar daqui para frente é só subir a temperatura e ele vai, aí chega no ponto mesmo de queimar, tá? Então isso é válido para qualquer tipo de calda que vocês forem fazer. Então a partir do momento que eu coloquei a água, o que que acontece? A água baixa a temperatura do açúcar e aí ele volta a dissolver, volta a derreter e aí vai escurecendo de acordo com o que eu quero. Então aqui que nós vamos fazer, eu vou colocar esse caramelo dentro da forma, então como eu falei aí para vocês, a forma aqui de furo central, essa tem 18 centímetros de diâmetro, ok? E vou colocar no fundo da assadeira, tá? Então eu preciso colocar o caramelo na lateral, no centro, não tem necessidade. Eu vou colocar só no fundo. Por quê? Porque a hora que eu desenformar o meu pudim, eu vou voltar ele pro fogo só para soltar. E a hora que eu aqueço, o caramelo derrete e ele mesmo vai desprender. Então não tem necessidade de colocar na lateral. Então eu vou colocar aqui, ó. Não vou colocar todo esse caramelo, então ele vai sobrar um pouco. Ó, então eu coloquei aqui só no fundo, ó. A calda ainda tá um pouco molinha, ela vai começar a secar e vai endurecer. Então esse primeiro passo aqui tem que ser feito. André, mas eu quero passar na lateral toda. Se quiser passar, não vai interferir em nada. Mas assim, não tem necessidade. Então aqui, ó, sobrou um pouco de caramelo na panela. Não vou utilizar esse caramelo todo, então eu posso colocar ele num potinho, como eu havia falado para vocês lá no início. E armazenar ele bem fechado na geladeira aí uns 15 dias para eu utilizar esse caramelo, tá? Então, óbvio, ele vai endurecer. E aí, quando eu for utilizar, ou eu vou aquecer no micro-ondas, porque tem que ficar molinho, e aí eu sirvo em cima do pudim da pessoa na hora que for comer, tá? Então, isso fica aí de dica pra vocês, que muitas vezes a gente fala, o que eu vou fazer com o pudim, com o caramelo que sobrou? Ou, posso colocar tudo na forma? Você até pode colocar, mas vai ficar com uma camada muito grossa sem necessidade, tá? Então, eu prefiro colocar a quantidade que eu passei pra vocês pra forrar o fundo da assadeira, e o que sobrar eu armazeno. A hora que eu for servir o meu pudim, nada impede de eu derreter, aquecer o meu caramelo e jogar por cima do pudim ou em cima da fatia da pessoa na hora que ela for consumir. Bom, então agora a gente vai fazer a massa do pudim, né? A massa o que eu vou precisar então? Do leite condensado, do leite, das gemas
que eu vou separar agora, a pasta de pistache, como eu havia falado para vocês, e a gente vai misturar tudo, tá? Precisa bater no liquidificador? Não tem necessidade de bater nada no liquidificador, a gente só vai misturar mesmo, tá? Então não vou utilizar liquidificador em nada aqui. Por quê? O liquidificador ele só vai criar espuma, e depois fica toda aquela espuma em cima do meu pudim, que isso acaba não saindo, né? Depois, sem necessidade. Então a gente só vai misturar, colocar na forma onde eu já fiz o meu caramelo, ó, que tá aqui, tá prontinho. E aí a gente vai levar para assar. E aí é onde eu vou passar para vocês o pulo do gato da questão do assar. Porque todo pudim, né, o segredo não é nem no preparo, porque aqui é tudo muito simples, é só misturar. Mas o segredo tá na hora da gente levar para o forno, que é onde entra a questão da temperatura, né? Então lembrando que eu tenho o quê? Uma receita, um doce, à base do quê? De ovos. Então quando eu tenho algo com muito ovo, né, e que isso vai ser assado, tem a questão da coagulação do ovo, né? A coagulação da gema ou da clara. Que isso em alta temperatura, o que vai acontecer? Vai furar o meu pudim. Então fica uma dica aí para vocês, que aí a maioria das pessoas fala, por que o meu pudim não fica lisinho, né? Ele fica com furinhos. Justamente por conta disso. Tá? Então, assim, se a água do meu banho-maria ferver, eu vou coagular a gema ou o ovo que eu for utilizar na minha receita, e aí eu tenho um pudim furado. Beleza? Então, vamos aqui pro preparo. Bom, então vamos lá. Vou fazer o pudim aqui. Eu tenho aqui o leite condensado, ó. Vou colocar aqui no bowl. Então, lembra a quantidade aí dos ingredientes? Vai estar na descrição aqui do nosso vídeo. Vou acrescentar aqui as gemas, ó. Já estão peneiradas. Embora o que dê cheiro de ovo não é a gema, é a clara, mas é bom peneirar para tirar a pele, né? Então esse pudim aqui, gente, vai ficar super cremoso, ó. A quantidade de gema que a gente tem, tá? Se eu quisesse substituir o meu leite, no caso, por creme de leite também eu posso, porque eu vou ter um pudim mais cremoso ainda. Então eu tenho aqui a pasta de pistache, ó. Vai ficar com bastante gosto e sabor de pistache. Vou misturar aqui no leite condensado também com as gemas. Vendo? Então em momento algum eu vou precisar usar liquidificador, tá, gente? Só mesmo manual, ó, só misturando. Cara boa que tá. Bom, então aqui já misturei, né? Leite condensado, as gemas, ó. E a minha pasta de pistache. Agora eu vou adicionar aqui o leite, ó, os 300 ml de leite. Vou mexer, tá? Delicadamente. Aqui, se eu quiser usar o fouet só para envolver, eu posso, tá? O interessante aqui seria não bater, então não tem necessidade de bater. Vem com o fouet e vou incorporando aqui o meu leite, ó, só misturar. Já misturei o leite, né? Então meu pudim já tá pronto. Olha que receita fácil de fazer, que vocês podem fazer aí para um jantar, um almoço, ou até mesmo agora estamos próximos aí de final de ano. Quiser comercializar de repente, vender aí pro final do ano, né? Fica aí uma dica. E tá pronto o meu pudim, gente. Aqui, ó. Então a forma, o caramelo já secou, ainda tá um pouquinho úmido, mas já tá seco, ó, não tá escorrendo nem nada. Tá? Agora eu vou colocar ele aqui dentro. Tá? Misturei bem. Vou despejar aqui. Então fica um pudinzinho altinho, não fica um pudim tão baixo, um tamanho legal. E tá pronto, gente. Agora a gente vai levar ele pro banho-maria e aí eu vou dar dica para vocês. Bom, então após misturar os ingredientes, coloquei na forma já com o caramelo. Aqui eu vou colocar então no banho-maria. Então eu costumo já ferver a água, porque aí já acelera um pouco o processo de cozimento, tá? Então aqui a gente vai colocar água aqui na assadeira, então minha água já está aquecida. Ok? E vou colocar a minha forma aqui dentro. E vou levar ao forno, então lembra que o meu forno aqui já está aquecido
a 160 graus, 180 graus. Então, se você tiver um forno em casa doméstico, o que eu oriento você a em casa fazer? Posso assar o meu pudim na temperatura dos 180. Ele vai levar uma média aí de 1h30 de forno para assar, tá? Então, o cozimento do pudim ele tem que ser num forno de temperatura baixa, uma temperatura baixa e uma cocção aí lenta, vamos dizer assim, para quê? Para que ele se mantenha cremoso, isso é importante. E a água eu vou sempre observar lá dentro do forno para que ela não ferva. Se a água ferver, provavelmente você vai ter o pudim furado, tá? Então agora a gente vai levar para o forno e daqui 1h30 eu mostro aí o resultado para vocês. Bom, pessoal, então depois de 1h30 de forno, como eu falei para vocês, o nosso pudim já está assado e agora eu vou desenformar ele. Então lembrando que o caramelo está aqui, eu preciso dar aquela aquecida para ele soltar, né? Para eu desprender o meu pudim. Não preciso passar faca nem nada, ó, só com o dedo eu venho aqui pressionando para soltar o meu pudim na lateral, tá? Feito isso aqui, eu vou desenformar ele no prato, como eu vou mostrar para vocês agora. Conforme eu vou mexendo aqui, vocês vão perceber que o pudim ele solta. Então, feito isso, ele já está pronto para desenformar, tá? O correto é o quê? Depois que eu assei o meu pudim, como eu fiz aqui, ele fique de um dia para o outro na geladeira, ou que fique pelo menos de 4 a 5 horas até ele gelar para a gente conseguir desenformar, ok? Ó, ele já está soltando aqui, ó. Então significa que eu já posso virar ele no meu prato, tá? Ó, então, não precisei passar faca nem nada, tá? Tá soltinho. Agora chegou o momento mais esperado, hein? Vamos ver o que deu aqui, gente? Olha isso. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. E tá pronto. Bom, então o pudim desenformado. Olha que coisa mais linda, gente. Cremoso, sem furinhos. E agora a gente vai finalizar aqui com pistache. Ó, bastante pistache. Que já que o nosso pudim é de pistache, ele tem que ter pistache, certo? Olha aqui. Então a finalização dele. E aqui eu vou finalizar com uma folhinha de ouro, ó. Para dar aquele acabamento no meu pudim que ele merece, gente, ó. Porque pistache tem que ter uma graça aí. Agora chegou a melhor parte, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Super cremoso. Olha aqui, gente. Olha esse pudim que cremoso. Que maravilha, ó. Agora a parte boa.